Policiais do Rio de Janeiro e militares das Forças Armadas realizam operações conjuntas em favelas. E a família se despede da menina Emily Sofia, assassinada ontem. O desabamento de um viaduto em Brasília desperta atenção para um estudo sobre a precariedade de estruturas semelhantes em outras cidades. A morte de uma pessoa por choque elétrico leva o Tribunal de Contas a cobrar explicações sobre a instalação de câmeras nas ruas de São Paulo. Os juros básicos da economia brasileira chegam ao valor mais baixo dos últimos 60 anos. Policiais rodoviários são presos em flagrante por corrupção no Paraná. Um jockey brasileiro se torna o maior vencedor da história do Tour. E o mundo acompanha uma corrida espacial que atrai atenções e bilhões de dólares. A partir de agora, no Jornal Nacional. As Forças Armadas e as polícias fizeram uma operação conjunta hoje em favelas do Rio de Janeiro. O cerco foi um dia depois dos assassinatos de uma criança e de um adolescente. Nesse caixão pequeno cabe muita dor. Ele leva o corpo de Emily, que só tinha 3 anos. Não há o que dizer para confortar a mãe. A Emily era uma criança, onde chegava, não tinha um que não se apaixonava por ela. A menina foi ferida numa tentativa de assalto na madrugada de ontem, quando saía de uma lanchonete em Anchieta, na zona norte da cidade. O padrasto tentou fugir dos ladrões e os bandidos deram vários tiros que atingiram toda a família. A mãe foi ferida de leve e o padrasto continua internado. Que a justiça seja feita, gente. Por quê? Que era um inocente, né? Infelizmente, mais uma vítima dos marginais. Hoje, houve mais uma tentativa de conter a violência no Rio. Com o céu ainda escuro, tropas militares cercaram lugares dominados por bandidos. Homens das Forças Armadas e da Força Nacional fizeram bloqueios, enquanto policiais começavam a busca pela Cidade de Deus. No alvo, 10 de alguns dos traficantes mais procurados pela polícia. Os quase 3 mil homens também fizeram operação em outras comunidades. Segundo as investigações, são favelas que podem ser usadas como esconderijo pelos traficantes da Cidade de Deus. Pelo menos 60 escolas e creches ficaram sem aulas. No fim do dia, armas apreendidas e 41 suspeitos levados para a cidade da polícia. 15 são menores. Nenhum deles está no cartaz de mais procurados. A situação nesses lugares onde aconteceram as operações é tão crítica que aqui no Complexo da Maré, os peritos levaram mais de 15 horas para conseguir chegar com segurança ao lugar onde aconteceu um outro crime que também chocou a cidade ontem. A perícia quer saber de onde partiu o tiro que destroçou mais uma família. Pegava a esperança nos olhos, mesmo morando num lugar assim insalubre de se viver. Ele tentou se esconder do tiroteio que Tinha uma dor dessa. A violência é rotina na favela onde Jeremias vivia. Segundo a ONG Redes da Maré, a região registrou 108 tiroteios no ano passado e uma operação policial a cada 9 dias. 42 pessoas morreram em confrontos. Um lugar onde viver é quase um desafio. Aí, pessoal, mais uma vez aí, ó. Clínica baleada aí, ó. Dias que começam e muitas vezes terminam assim. Deu uma dor, moço. Te arrebenta a alma. Você acordar e não ter teu filho, moço. No Alto do Cristo, uma homenagem da ONG Rio de Paz. Emily e Jeremias, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já teve dezenas de operações com o apoio das forças federais, mas por enquanto sem os resultados prometidos. Homens em cada esquina, tropas nos principais acessos. O aparato gigantesco cercou 2 das maiores favelas do Rio, as vias mais importantes da cidade. E criminosos procurados fugiram de ônibus, de BRT. Os moradores viram e avisaram. Uma mensagem enviada para o jornalismo da Globo na hora da operação diz: os bandidos estão fugindo da CDD, a Cidade de Deus, nos ônibus. Favor arrumar uma forma de comunicar à polícia. Outra: os bandidos estão fugindo da CDD de ônibus, entrando no ônibus da linha 648 com pistolas. O pior é que tem sido assim. Desde julho, as forças de segurança se uniram para combater o crime no Rio. Desde julho, se vê pouco resultado.
Em agosto de 2017 foram 3 operações. No dia 5, 6 favelas da zona norte da cidade foram cercadas. Dos 40 mandados de prisão, 15 foram cumpridos. Nenhum era chefe do tráfico, nenhum fuzil foi apreendido. Em setembro, a parceria entre o Estado e o governo federal viveu uma crise. Eu acho que nós precisamos ajustar melhor essa comunicação. Há um certo desconforto, é inegável, mas falta, sobretudo, uma maior, eu diria, sinergia, uma maior integração. Foi preciso uma reunião para a parceria ser refeita. Afinamos a nossa viola, como se diz aqui. Entre setembro e outubro, mais 4 ações integradas, 2 na Rocinha. O grande contingente das forças federais não conseguiu parar a guerra entre traficantes na favela. E apesar do cerco, nem impedir a fuga de criminosos. Não se trata exatamente de uma atribuição das Forças Armadas à prisão de procurados pela polícia. Entre novembro e dezembro, as forças de segurança fizeram outras 4 operações em conjunto. No total, as Forças Armadas participaram de 16 ações no ano passado, com 2.000 homens em média em cada uma. O governo federal gastou mais de 28 milhões e meio de reais. Mas pelas estatísticas, isso não teve efeito na criminalidade. Em 2017, o número de assassinatos aumentou em relação ao ano anterior. Há 3 anos esse número só cresce. O secretário de Segurança fez um desabafo sobre as dificuldades de combater o crime. Eu sou gestor de uma massa falida, mas nós vamos recuperar essa empresa. Mas Roberto Sá está há 11 anos em postos de comando na secretaria. Recentemente, as autoridades do Estado e do governo federal passaram a falar num plano de segurança. Mas o secretário disse que esse plano já está em prática. Para estudiosos da segurança pública, o que vem sendo feito não é o suficiente e nem é a solução. É preciso pensar em outras estratégias. Na verdade, o que vai ser anunciado pelo governador e pelos ministros é a formalização do que já vem sendo feito. Eu acho que é uma estratégia errada. Ela privilegia a força, o combate. Ela deveria, sem deixar a força, o combate, mas deveria privilegiar e atacar pesadamente no combate à economia movimentada pelo crime organizado. Enquanto não desfalcar a organização criminosa, ela continua tendo recursos financeiros para corromper, comprar armas, munições, drogas e etc. Porque quando ocorre sempre uma ação de força de ordem, o que faz a criminalidade organizada? Submerge, porque ela sabe que no embate ela é mais fraca. Então, isso não gera um resultado bom, mas gera o quê? Morte de inocente. Na Síria, 27 pessoas morreram hoje num bombardeio aéreo. 12 eram crianças. O ataque atingiu 3 cidades tomadas pelas forças rebeldes perto da capital Damasco. Foi o 3º dia de uma ofensiva do governo com o apoio de tropas russas na tentativa de retomar o controle da região. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, em 24 horas, 110 pessoas morreram, 31 eram crianças. A Polícia Federal americana prendeu no aeroporto de Miami por conspiração e sequestro internacional de menor os brasileiros Carlos Otávio Guimarães e Gemima Guimarães. Segundo a Justiça americana, eles ajudaram a trazer o neto americano de forma ilícita para o Brasil em 2013. A mãe, Marcele Guimarães, vive com o filho em Salvador e também é acusada de sequestro. O pai do menino é o americano Chris Brand. O advogado da família de Marcele declarou que as prisões foram arbitrárias, que a justiça brasileira já decidiu que a criança deve ficar no Brasil, que vai entrar com processos na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos pedindo a liberação do casal e que vai enviar as decisões da justiça brasileira para a justiça americana. O consulado brasileiro em Miami disse que está acompanhando o caso. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, do PSB, demitiu o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem depois do desabamento de parte de um viaduto. 2 segundos. A enorme estrutura despencou em bloco e uma nuvem de poeira subiu. As imagens de uma câmera de segurança obtidas com exclusividade pela TV Globo mostram que esse carro passou ao lado bem na hora, mas não foi atingido. A estrutura que ficou de pé após o desabamento vai ser escorada para impedir novos acidentes. O governo do Distrito Federal está analisando se vai recuperar o viaduto ou demolir tudo e construir um novo.
O engenheiro que projetou o viaduto na época da inauguração de Brasília veio do Rio para participar das discussões. Faltou manutenção, dá vontade de chorar. Fiquei satisfeito na hora que não morreu ninguém. Se tivesse morrido... O Ministério Público abriu inquérito para apurar os responsáveis pelo acidente. Hoje, o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem, Henrique Ludovici, foi demitido. Nos últimos anos, entidades que atuam no setor e o Tribunal de Contas do Distrito Federal fizeram vários alertas sobre o estado de pontes e viadutos. O governo disse que precisou escolher. Já que não havia recursos disponíveis para fazer todas ao mesmo tempo, nós estabelecemos ali uma ordem de prioridade, tendo em vista a sensibilidade dessas obras. Depois do susto do desabamento, os brasilienses passaram a conviver com engarrafamentos provocados pela interdição de uma das principais avenidas da cidade. O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia concluiu que 4 capitais estaduais têm estruturas semelhantes que precisam de reparos. O estudo avaliou 22 viadutos e pontes em Salvador, Goiânia, São Paulo e Belo Horizonte. Um dos problemas mais graves é na ponte sobre o rio Camaragipe, na capital baiana. Há ferragens expostas, concreto soltando. Evidência da preocupação da falta de manutenção clara e da necessidade constante dessas verificações. Não só na parte superior, mas também na parte inferior, onde as pessoas normalmente não estão vendo. O governo da Bahia afirmou que as obras de ampliação e recuperação da ponte já começaram e devem ser concluídas no primeiro semestre deste ano. Foram encontrados problemas também em outras 4 obras viárias de Salvador. A prefeitura da cidade declarou que até o fim de fevereiro fará uma licitação para recuperar os problemas. Em Goiânia, onde as construções são relativamente mais novas, entre as 6 estruturas analisadas, algumas têm ferragem à mostra, corrosão, concreto soltando, trincas. A prefeitura diz que faz monitoramento e as correções necessárias e que os locais não oferecem risco à população. Em todos os 6 viadutos avaliados na capital mineira foram encontrados problemas. Nunca vi manutenção. Nesse viaduto eu nunca vi. Eu moro desde 90 em Belo Horizonte. Neste viaduto, as juntas de dilatação já estão bem desgastadas. As manchas brancas na parte de baixo são sinal de infiltração. A água que vem da pista está até regando um pé de mamão. Segundo os engenheiros que fizeram o estudo, a maioria dos problemas nesses viadutos poderia ser evitada se a manutenção tivesse sido feita no tempo certo. Nesse aqui, por exemplo, dá para ver muita ferragem exposta aqui na mureta de proteção. Essa parte foi até pintada, mas o problema continua. Se você não tem uma manutenção constante, essa vida útil dela é diminuída. Se você faz uma manutenção preventiva, você tem um custo muito menor para a recomposição desses viadutos. Na maior cidade do país, o número de problemas foi menor. Mesmo assim, em São Paulo, tem viaduto sem a grade de proteção e neste é difícil para pedestre transitar. Qualquer dia quebrar a perna aí. A Prefeitura de São Paulo declarou que está realizando 2 licitações para a manutenção de 33 pontes e viadutos e que também vai recuperar a passarela de pedestres ainda no primeiro semestre. A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que tem feito obras de melhorias em todos os viadutos citados pelo estudo. A morte de uma pessoa por choque elétrico levou o Tribunal de Contas do município de São Paulo a cobrar explicações sobre a instalação de câmeras nas ruas. Um perigo no meio da calçada e estava no caminho do maior bloco de rua do Carnaval de São Paulo. Durante a festa, no último domingo, Lucas Antônio Lacerda da Silva, de 22 anos, morreu eletrocutado. Essa imagem de celular registrou o momento em que o estudante pulou uma barreira de isolamento e se apoiou num poste. Ele caiu e não se levantou mais. Heitor estava do lado. No impulso, né? A gente não pensa e eu agarrei, ele estava de abadá, eu agarrei o abadá dele por trás, senti na mão que era um choque.
O poste é de sinalização de pedestres e fica numa esquina movimentada da Rua da Consolação, na região da Avenida Paulista. Você já encostou naquele poste? Várias vezes eu encostei ali já. Nunca tomou choque? Nada. Acontece que essas duas câmeras foram instaladas nesse poste recentemente para o monitoramento dos blocos de carnaval que passam por aqui. Os fios que traziam energia para elas funcionarem foram retirados ontem e eles saíam deste outro poste aqui virando a esquina. E esse poste vinha sendo alvo frequente de reclamações de pedestres que diziam que ele dava choque. Quando o cara pisava naquela tampa, que encostava o braço do poste, ele dava choque. Toda a vida. Uns 3, 4 meses que está acontecendo isso aí. As câmeras foram instaladas pela GWA Systems, que foi contratada pela Dream Factory, empresa que venceu a licitação para organizar a infraestrutura do Carnaval de Rua de São Paulo. A prefeitura disse que a instalação daquelas câmeras foi irregular. A empresa foi negligente. Ela instalou no lugar inadequado e puxou energia de onde não podia. Por isso que ele vai ser penalizado no contrato. A Dream Factory respondeu por nota. Disse que seguiu todas as orientações fornecidas por representantes da prefeitura para instalar as câmeras de monitoramento nos locais por ela indicados. A GWA Systems não respondeu ao nosso pedido de informações. O Tribunal de Contas do município deu 48 horas para a prefeitura prestar esclarecimentos detalhados sobre a forma como as câmeras foram instaladas e determinou que sejam tomadas medidas imediatas para conferir as condições das instalações. A seguir, os juros básicos da economia brasileira chegam ao valor mais baixo dos últimos 60 anos. Policiais rodoviários são presos em flagrante por corrupção no... O Banco Central reduziu hoje a taxa básica de juros para 6,75% ao ano e declarou que a inflação está sob controle, mas voltou a alertar que o governo precisa fazer reformas para colocar as contas em ordem. Fazia 60 anos que os juros não ficavam tão baixos no Brasil. Oficialmente é a menor taxa básica de juros desde 1996. Mas será que antes disso tivemos uma taxa tão baixa assim? Este economista comparou números do Fundo Monetário Internacional e descobriu que sim, que a taxa de juros de curtíssimo prazo, que um banco usa para emprestar dinheiro para o outro e que seria próxima da Selic de hoje, esteve no nível parecido 60 anos atrás. 57 é quando a gente teve pela última vez a taxa 6%. Depois a taxa subiu em 1958 para 8%. A partir daí ela nunca voltou para esse patamar abaixo de 7%. Ela é muito próxima da Selic. Tem uma pequena diferença, mas em grande medida, ao longo do tempo, essa é uma boa medida da taxa de política monetária praticada pela autoridade. Foi nesse período, na década de 1950, que Dona Irma e o marido compraram um terreno para construir a casa onde ela vive até hoje. A gente comprou a prazo, para pagar em 10 anos. Assim consegui a casa própria. Construímos um quarto, cozinha e banheiro. Nessa época de dinheiro barato no Brasil, o Banco Central nem existia. O mundo vivia o começo da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. Na ciência, a descoberta do DNA foi um marco. Os brasileiros viram a seleção ganhar a primeira Copa do Mundo. E no Rio, o surgimento da Bossa Nova. 60 anos atrás, a Avenida Paulista dos antigos casarões começou a mudar e ganhou o primeiro grande centro comercial. Esse aqui, o Conjunto Nacional. Era sinal de uma economia em expansão. Com a industrialização forte, São Paulo virou a cidade mais populosa de um país que tinha pressa. O plano desenvolvimentista do presidente Juscelino Kubitschek prometia fazer o país avançar 50 anos em 5. Foi quando Brasília nasceu. Mas o aumento dos gastos públicos e o endividamento deixaram lembranças amargas. Lá no final da década de 50, a gente já viu a inflação começar a subir, principalmente pelo descontrole das contas públicas. Isso gerou um processo inflacionário que dificilmente pôde ser controlado nos anos seguintes. Ao contrário daquela época, hoje a inflação está sob controle, mas a ameaça é a mesma. Agora, a maior ameaça também é o ajuste das contas públicas. É o governo garantir o equilíbrio de receitas e despesas para reduzir o endividamento e permitir que a taxa fique baixa por um longo tempo. Essa é a esperança do consumidor. Os juros de empréstimos e financiamentos são muito maiores do que a taxa básica definida pelo Banco Central. 60 anos depois, Dona Irma só compra à vista. Se eu posso, eu compro. Eu gosto de deitar na cama e dormir sossegada.
O governo decidiu apostar na votação da reforma da Previdência na semana depois do Carnaval e avisou que a data limite é o fim de fevereiro. No início da tarde, a Câmara já estava esvaziada. É o feriadão de Carnaval antecipado. Retomada das sessões agora só no dia 19. O governo espera que durante a semana de Carnaval, os deputados analisem o novo texto da reforma. Nada muda na Previdência dos trabalhadores rurais. Nenhuma mudança também para os trabalhadores que recebem o benefício de prestação continuada. Um salário mínimo para idosos com mais de 65 anos que se aposentam sem ter contribuído ao INSS. Ou para quem tem necessidade especial. O tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada caiu de 25 para 15 anos. Parentes de policiais civis, federais, rodoviários e legislativos mortos em combate terão direito à pensão integral, valor proporcional ao tempo de trabalho. Mudança que pode garantir os votos dos deputados que fazem parte da chamada bancada da bala. Novas mudanças só com a garantia de votos. Esse é o critério que está sendo adotado. As discussões depois do Carnaval vão ser no plenário. A pressão para que o governo aceite uma regra de transição mais branda para quem entrou no serviço público antes de 2003 e que também concorde com o acúmulo de aposentadorias e pensões acima de 2 salários mínimos, além de permitir que os agentes penitenciários tenham os mesmos benefícios dos policiais. A Petrobras anunciou que vai divulgar diariamente o preço do litro da gasolina e o do diesel vendido nas refinarias. Até agora, ela informava apenas os percentuais de reajuste. Segundo a Petrobras, a mudança vai dar maior transparência à política de preços. Uma investigação do Grupo de Combate ao Crime Organizado no Paraná levou à prisão de 14 policiais rodoviários estaduais. As imagens obtidas pelo Jornal Nacional estão borradas e mostram os policiais militares rodoviários contando dinheiro dentro de uma viatura. 1, 2, 3, várias vezes. Em outras gravações, eles aparecem tirando dinheiro dos bolsos, de dentro da própria farda. Os vídeos fazem parte de uma investigação do Ministério Público do Paraná que começou há 8 meses, depois de uma denúncia. A partir de então, os suspeitos começaram a ser monitorados por escutas telefônicas e por uma câmera escondida em um dos carros da Polícia Rodoviária Estadual. O grupo atuava na região sudoeste do Paraná. Segundo os promotores, os policiais cobravam propina para liberar a passagem de motoristas em situação irregular. Os promotores também analisaram imagens feitas por um investigador infiltrado num ônibus de sacoleiros. Ele registrou que seria o momento do pagamento de propina. Em algumas gravações, os policiais comentam o sucesso da arrecadação. Todos os policiais que aparecem nas imagens foram presos. Os investigadores apreenderam dinheiro, documentos, armas, munição e celulares. Os suspeitos foram afastados das funções e podem responder por corrupção, organização criminosa e peculato, que é o desvio de bem público para benefício próprio. A investigação, principalmente as imagens, nada mais são do que cenas explícitas de corrupção, né? Notas de 100, notas de 50, às vezes grandes quantias, às vezes quantias menores. Então não há um valor efetivo recebido por mês, mas são quantias consideráveis. Se você multiplicar isso pelo número de dias, já que todos os dias há plantão de policiais praticando isso, você consegue imaginar que são valores consideráveis, muito mais que certamente do que eles ganhariam simplesmente com o salário que eles recebem do Estado pela profissão e pela função que exercem. A Polícia Militar do Paraná afirmou que participou de toda a investigação e que, se for comprovada a responsabilidade dos agentes, vai adotar os instrumentos adequados na forma legal. O juiz Sérgio Moro vai esperar o fim do processo sobre o apartamento vizinho ao do ex-presidente Lula para decidir sobre a suposta falsidade ideológica dos recibos de aluguel. Essa ação é a segunda contra Lula em Curitiba. Na primeira, sobre o triplex do Guarujá, ele foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
O Ministério Público acusa o ex-presidente Lula de receber o apartamento como propina da Odebrecht. O imóvel está em nome do empresário Glaucus da Costa Marques, que, segundo os procuradores, é um laranja. A defesa do ex-presidente nega qualquer irregularidade e apresentou os recibos que seriam referentes ao aluguel dos anos de 2011 a 2015. Os procuradores afirmam que os recibos são ideologicamente falsos. Hoje, o juiz Sérgio Moro considerou que os comprovantes não têm falsidade material, porque o próprio Glaucus da Costa Marques, apesar de afirmar que não recebeu os valores do aluguel, declarou que assinou os recibos. Mas o juiz afirmou que vai decidir sobre a questão da falsidade ideológica só na sentença do processo. Ele argumentou que a decisão depende de um conjunto de evidências, como apurar se a Odebrecht comprou o imóvel, se Glaucus é realmente o laranja e quem está mentindo sobre o pagamento do aluguel. Esta ação é a segunda contra Lula em Curitiba e não tem relação com a do triplex do Guarujá, pela qual o ex-presidente já foi condenado em segunda instância. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que a decisão do juiz Sérgio Moro confirma que os recibos foram emitidos e assinados pelo proprietário do imóvel, Glaucus da Costa Marques. Que Glaucus afirma ser proprietário do imóvel, que Lula não praticou qualquer ato para beneficiar empreiteiras, nem recebeu propriedade de imóveis com valores provenientes de contratos firmados pela Petrobras. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar atos de hostilidade contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. A PF em São Paulo vai investigar os responsáveis por mensagens nas redes sociais que instigavam a prática de atos contra a honra, o patrimônio e a integridade física do ministro. A seguir, a cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul, está se preparando para os Jogos Olímpicos de Inverno mais frios da história. Na arqueologia dos Jogos de Inverno, é preciso cavar muito para achar o assento da arquibancada. Até membros do exército coreano estão ajudando na limpeza dos locais de disputa. Neve e gelo, claro, são esperados nessa versão das Olimpíadas, mas o frio aqui está quebrando recordes antes dos atletas. Nas 22 edições anteriores, as temperaturas médias variaram entre 9 graus positivos e 12 graus negativos. Em Pyeongchang, na semana pré-Olimpíada, os termômetros ficaram com frequência abaixo dos 15 graus negativos e a sensação térmica chegou a menos 30. Soou então o alarme no comitê organizador, que nesta quarta convocou uma entrevista para falar do tema. A preocupação maior é com a cerimônia de abertura da próxima sexta, em estádio aberto e com sensação térmica prevista de 10 graus negativos. Quem for à festa inaugural vai receber um kit com um gorro, cobertor, protetor de assento e alguns adesivos que, quando colados ao corpo, produzem calor. Segundo o Reo Gin-choi, que comanda o Departamento de Previsão Meteorológica, com auxílio desses itens, a temperatura não será um problema para o público. E ele prometeu que nos próximos dias vai esquentar em Pyeongchang. Assim, quem sabe, neve e frio não vão esfriar o entusiasmo com a Olimpíada que vem aí. A Olimpíada de Inverno começa na sexta-feira e você vai poder acompanhar aqui na Globo. E o verão brasileiro vai como, Maju Coutinho? Boa noite. Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Vai com chuva, Bonner, porque a fantástica fábrica de chuva vai continuar deixando a costa norte do Nordeste bem molhada. Destaque para São Luís, viu, onde tem chovido demais, e Teresina. No Sudeste, a chuva vem perdendo força, mas como caiu muita água em algumas áreas, todo cuidado é pouco, especialmente perto do Rio Doce. Ele atingiu a cota de inundação em Governador Valadares e em Linhares, como avisado aqui ontem. Hoje à tarde transbordou na mineira Tumiritinga e deve permanecer inundando parte desse município aí até a madrugada. Na região norte, o Serviço Geológico do Brasil está de olho no Rio Madeira, lá em Porto Velho. Faltam 2 metros para ele transbordar. Tudo vai depender da chuva prevista para Bolívia, onde fica a cabeceira do rio, e pode chover bastante por lá nos próximos dias. Amanhã tem previsão de temporais à tarde em grande parte da região norte, incluindo aí
Porto Velho. No centro-oeste e na maior parte do sul, o predomínio deve ser de sol, mas nada impede que caia chuva muito forte, como a que atingiu Brasília hoje nas últimas horas agora. Previsão que vale para Goiânia amanhã. Calor e tempo firme em Porto Alegre e calor e pequena chance de chuva aqui em São Paulo, assim como em Salvador, onde tem abertura oficial do Carnaval amanhã. E o calorão, Bonner, avisa que vai voltar aí para o Rio de Janeiro. Olha só, amanhã 34 graus com sol, 36 na sexta, 38 no sábado e quase 40 no domingo. Obrigado, Manju. Até amanhã. Até amanhã. O lançamento bem-sucedido do foguete Falcon, que tem o objetivo de explorar recursos naturais de asteroides próximos da Terra. O governo de Luxemburgo, país minúsculo da Europa, ajuda a financiar esse projeto. Tem também a Arianespace, que já colocou dezenas de satélites em órbita. As empresas dizem que a exploração é para fins pacíficos e está de acordo com as leis internacionais. Durante o voo do Falcon Heavy, 3 propulsores do foguete voltaram para a Terra. Um errou o alvo e caiu no mar, mas os outros 2 pousaram exatamente no lugar previsto. Esses propulsores podem ser reutilizados. Aliás, eles já tinham sido usados em 2016. Isso diminui o custo e aumenta o lucro. Por exemplo, para mandar um satélite para o espaço usando o Falcon Heavy, a SpaceX cobra $90 milhões, uma barganha quando se fala em missões espaciais. Um estudo recente prevê que nas próximas décadas a indústria espacial vai passar a valer 8 vezes mais do que hoje. O valor das empresas e dos projetos chegaria perto de $3 trilhões. Isso é mais do que toda a economia brasileira hoje. Depois de O Outro Lado do Paraíso, tem futebol na Globo. Em seguida, o BBB e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã. 32 pessoas morreram em confrontos. Um lugar onde viver é quase um desafio. Aí, pessoal, mais uma vez aí, ó. Clínica baleada aí, ó. Dias que começam e muitas vezes terminam assim. É uma dor, moço. Te arrebenta a alma. Você acordar e não ter teu filho, moço. No Alto do Cristo, uma homenagem da ONG Rio de Paz. Emily e Jeremias, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já teve dezenas de operações com o apoio das forças federais, mas por enquanto sem os resultados prometidos. Homens em cada esquina, tropas nos principais acessos. O aparato gigantesco cercou 2 das maiores favelas do Rio, as vias mais importantes da cidade. E criminosos procurados fugiram de ônibus, de BRT. Os moradores viram e avisaram. Uma mensagem enviada para o jornalismo da Globo na hora da operação diz: os bandidos estão fugindo da CDD, a Cidade de Deus, nos ônibus. Favor arrumar uma forma de comunicar à polícia. Outra: os bandidos estão fugindo da CDD de ônibus, entrando no ônibus da linha 648 com pistolas. O pior é que tem sido assim. Desde julho, as forças de segurança se uniram para combater o crime no Rio. Desde julho, se vê pouco resultado. Em agosto de 2017 foram 3 operações. No dia 5, 6 favelas da zona norte da cidade foram cercadas. Dos 40 mandados de prisão, 15 foram cumpridos. Nenhum era chefe do tráfico, nenhum fuzil foi apreendido. Em setembro, a parceria entre o Estado e o governo federal viveu uma crise. Eu acho que nós precisamos ajustar melhor essa comunicação. Há um certo desconforto, é inegável, mas falta, sobretudo, uma maior, eu diria, sinergia, uma maior integração. Foi preciso uma reunião para a parceria ser refeita. Afinamos a nossa viola, como se diz aqui. Entre setembro e outubro, mais 4 ações integradas, 2 na Rocinha. O grande contingente das forças federais não conseguiu parar a guerra entre traficantes na favela. E apesar do cerco, nem impedir a fuga de criminosos. Não se trata exatamente de uma atribuição das Forças Armadas à prisão de procurados pela polícia. Entre novembro e dezembro, as forças de segurança fizeram outras 4 operações em conjunto. No total, as Forças Armadas participaram de 16 ações no ano passado, com 2.000 homens em média em cada uma. O governo federal gastou mais de 28 milhões e meio de reais. Mas pelas estatísticas, isso não teve efeito na criminalidade.
Em 2017, o número de assassinatos aumentou em relação ao ano anterior. Há 3 anos esse número só cresce. O secretário de Segurança fez um desabafo sobre as dificuldades. Em todos os 6 viadutos avaliados na capital mineira, foram encontrados problemas. Nunca vi manutenção. Nesse viaduto eu nunca vi. Eu moro desde 90 em Belo Horizonte. Neste viaduto, as juntas de dilatação já estão bem desgastadas. As manchas brancas na parte de baixo são sinal de infiltração. A água que vem da pista está até regando um pé de mamão. Segundo os engenheiros que fizeram o estudo, a maioria dos problemas nesses viadutos poderia ser evitada se a manutenção tivesse sido feita no tempo certo. Nesse aqui, por exemplo, dá para ver muita ferragem exposta aqui na mureta de proteção. Essa parte foi até pintada, mas o problema continua. Se você não tem uma manutenção constante, essa vida útil dela é diminuída. Se você faz uma manutenção preventiva, você tem um custo muito menor para a recomposição desses viadutos. Na maior cidade do país, o número de problemas foi menor. Mesmo assim, em São Paulo, tem viaduto sem a grade de proteção e neste é difícil para pedestre transitar. Qualquer dia quebrar a perna aí. A Prefeitura de São Paulo declarou que está realizando 2 licitações para a manutenção de 33 pontes e viadutos e que também vai recuperar a passarela de pedestres ainda no primeiro semestre. A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que tem feito obras de melhorias em todos os viadutos citados pelo estudo. A morte de uma pessoa por choque elétrico levou o Tribunal de Contas do município de São Paulo a cobrar explicações sobre a instalação de câmeras nas ruas. Um perigo no meio da calçada e estava no caminho do maior bloco de rua do Carnaval de São Paulo. Durante a festa, no último domingo, Lucas Antônio Lacerda da Silva, de 22 anos, morreu eletrocutado. Essa imagem de celular registrou o momento em que o estudante pulou uma barreira de isolamento e se apoiou num poste. Ele caiu e não se levantou mais. Heitor estava do lado. No impulso, né? A gente pensa e eu agarrei, ele estava de abadá, eu agarrei o abadá dele por trás, senti na mão que é no choque. O poste é de sinalização de pedestres e fica numa esquina movimentada da Rua da Consolação, na região da Avenida Paulista. Você já encostou naquele poste? Várias vezes eu encostei ali já. Nunca tomou choque? Nada. Acontece que essas 2 câmeras foram instaladas nesse poste recentemente para o monitoramento dos blocos de carnaval que passam por aqui. Os fios que traziam energia para elas funcionarem foram retirados ontem e eles saíam deste outro poste aqui virando a esquina. E esse poste vinha sendo alvo frequente de reclamações de pedestres que diziam que ele dava choque. Quando o cara pisava naquela tampa, que encostava o braço do poste, ele dava choque. Toda a vida. Essa imagem de celular registrou o momento em que o estudante pulou uma barreira de isolamento e se apoiou num poste. Ele caiu e não se levantou mais. Heitor estava do lado. No impulso, né? A gente pensa e eu agarrei, ele estava de abadá, eu agarrei o abadá dele por trás, senti na mão que é no choque. O poste é de sinalização de pedestres e fica numa esquina movimentada da Rua da Consolação, na região da Avenida Paulista. Você já encostou naquele poste? Várias vezes eu encostei ali já. Nunca tomou choque? Nada. Acontece que essas 2 câmeras foram instaladas nesse poste recentemente para o monitoramento dos blocos de carnaval que passam por aqui. Os fios que traziam energia para elas funcionarem foram retirados ontem e eles saíam deste outro poste aqui virando a esquina. E esse poste vinha sendo alvo frequente de reclamações de pedestres que diziam que ele dava choque. Quando o cara pisava naquela tampa, que encostava o braço do poste, ele dava choque. Toda a vida. Umas 3, 4 vezes que está acontecendo isso aí. As câmeras foram instaladas pela GWA Systems, que foi contratada pela Dream Factory, empresa que venceu a licitação para organizar a infraestrutura do Carnaval de Rua de São Paulo. A Prefeitura disse que a instalação daquelas câmeras foi irregular. A empresa foi negligente. Ela instalou no lugar inadequado e puxou energia de onde não podia. Por isso que ele vai ser penalizado no contrato. A Dream Factory respondeu por nota. Disse que seguiu todas as orientações fornecidas por representantes da Prefeitura para instalar as câmeras de monitoramento nos locais por ela indicados. A GWA Systems não respondeu ao nosso pedido de informações.
O Tribunal de Contas do município deu 48 horas para a prefeitura prestar esclarecimentos detalhados sobre a forma como as câmeras foram instaladas e determinou que sejam tomadas medidas imediatas para conferir as condições das instalações. A seguir, os juros básicos da economia brasileira chegam ao valor mais baixo dos últimos 60 anos. Policiais rodoviários são presos em flagrante por corrupção. O Banco Central reduziu hoje a taxa básica de juros para 6,75% ao ano e declarou que a inflação está sob controle, mas voltou a alertar que o governo precisa fazer reformas para colocar as contas em ordem. Fazia 60 anos que os juros não ficavam tão baixos no Brasil. Oficialmente é a menor taxa básica de juros desde 1996. Mas será que antes disso tivemos uma taxa tão baixa assim? Este economista comparou números do Fundo Monetário Internacional e descobriu que sim, que a taxa de juros de curtíssimo prazo, que um banco usa para emprestar dinheiro para o outro e que seria próxima da Selic de hoje, esteve no nível parecido 60 anos atrás. 57 é quando a gente teve... A menina foi ferida numa tentativa de assalto na madrugada de ontem, quando saía de uma lanchonete em Anchieta, na zona norte da cidade. O padrasto tentou fugir dos ladrões e os bandidos deram vários tiros que atingiram toda a família. A mãe foi ferida de leve e o padrasto continua internado. Que a justiça seja feita, gente. Por quê? Que era um inocente, né? Infelizmente, mais uma vítima dos marginais. Hoje, houve mais uma tentativa de conter a violência no Rio. Com o céu ainda escuro, tropas militares cercaram lugares dominados por bandidos. Homens das Forças Armadas e da Força Nacional fizeram bloqueios, enquanto policiais começavam a busca pela Cidade de Deus. No alvo 10 de alguns dos traficantes mais procurados pela polícia. Os quase 3 mil homens também fizeram operação em outras comunidades. Segundo as investigações, são favelas que podem ser usadas como esconderijo pelos traficantes da Cidade de Deus. Pelo menos 60 escolas e creches ficaram sem aulas. No fim do dia, armas apreendidas e 41 suspeitos levados para a cidade da polícia. 15 são menores. Nenhum deles está no cartaz de mais procurados. A situação nesses lugares onde aconteceram as operações é tão crítica que aqui no Complexo da Maré, os peritos levaram mais de 15 horas para conseguir chegar com segurança ao lugar onde aconteceu um outro crime que também chocou a cidade ontem. A perícia quer saber de onde partiu o tiro que destroçou mais uma família. Pegava a esperança nos olhos, mesmo morando num lugar assim insalubre de se viver. Ele tentou se esconder do tiroteio que tinha uma dor dessa. A violência é rotina na favela onde Jeremias vivia. Segundo a ONG Redes da Maré, a região registrou 108 tiroteios no ano passado e uma operação policial a cada 9 dias. 42 pessoas morreram em confrontos. Um lugar onde viver é quase um desafio. Aí, pessoal, mais uma vez aí, ó. Clínica baleada aí, ó. Dias que começam e muitas vezes terminam assim. Deu uma dor, moço. Te arrebenta a alma. Você acordar e não ter teu filho, moço. No Alto do Cristo, uma homenagem da ONG Rio de Paz. Emily e Jeremias, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já teve dezenas de operações com o apoio das forças federais, mas por enquanto sem os resultados prometidos. Homens em cada... Algumas têm ferragem à mostra, corrosão, concreto soltando, trincas. A prefeitura diz que faz monitoramento e as correções necessárias e que os locais não oferecem risco à população. Em todos os 6 viadutos avaliados na capital mineira foram encontrados problemas. Nunca vi manutenção. Nesse viaduto eu nunca vi. Eu moro desde 90 em Belo Horizonte. Neste viaduto, as juntas de dilatação já estão bem desgastadas. As manchas brancas na parte de baixo são sinal de infiltração. A água que vem da pista está até regando um pé de mamão.
Segundo os engenheiros que fizeram o estudo, a maioria dos problemas nesses viadutos poderia ser evitada se a manutenção tivesse sido feita no tempo certo. Nesse aqui, por exemplo, dá para ver muita ferragem exposta aqui na mureta de proteção. Essa parte foi até pintada, mas o problema continua. Se você não tem uma manutenção constante, essa vida útil dela é diminuída. Se você faz uma manutenção preventiva, você tem um custo muito menor para a recomposição desses viadutos. Na maior cidade do país, o número de problemas foi menor. Mesmo assim, em São Paulo, tem viaduto sem a grade de proteção e neste é difícil para pedestre transitar. Qualquer dia quebrar a perna aí. A Prefeitura de São Paulo declarou que está realizando 2 licitações para a manutenção de 33 pontes e viadutos e que também vai recuperar a passarela de pedestres ainda no primeiro semestre. A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que tem feito obras de melhorias em todos os viadutos citados pelo estudo. A morte de uma pessoa por choque elétrico levou o Tribunal de Contas do município de São Paulo a cobrar explicações sobre a instalação de câmeras nas ruas. Um perigo no meio da calçada e estava no caminho do maior bloco de rua do Carnaval de São Paulo. Durante a festa, no último domingo, Lucas Antônio Lacerda da Silva, de 22 anos, morreu eletrocutado. Essa imagem de celular registrou o momento em que o estudante pulou uma barreira de isolamento e se apoiou num poste. Ele caiu e não se levantou mais. Heitor estava do lado. No impulso, né? A gente pensa e eu agarrei, ele estava de abadá, eu agarrei o abadá dele por trás, senti na mão que era um choque. O poste é de sinalização de pedestres e fica numa esquina movimentada da Rua da Consolação, na região da Avenida Paulista. Você já encostou naquele poste? Várias vezes eu encostei ali já. Nunca tomou choque? Nada. Acontece que essas 2 câmeras foram instaladas nesse poste recentemente para o monitoramento dos blocos de carnaval que passam por aqui. Os fios que traziam energia para elas funcionarem foram retirados ontem e eles saíam deste outro poste aqui virando... Valores consideráveis, muito mais que certamente do que eles ganhariam simplesmente com o salário que eles recebem do Estado pela profissão e pela função que exercem. A Polícia Militar do Paraná afirmou que participou de toda a investigação e que, se for comprovada a responsabilidade dos agentes, vai adotar os instrumentos adequados na forma legal. O juiz Sérgio Moro vai esperar o fim do processo sobre o apartamento vizinho ao do ex-presidente Lula para decidir sobre a suposta falsidade ideológica dos recibos de aluguel. Essa ação é a segunda contra Lula em Curitiba. Na primeira, sobre o triplex do Guarujá, ele foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público acusa o ex-presidente Lula de receber o apartamento como propina da Odebrecht. O imóvel está em nome do empresário Glaucus da Costa Marques, que, segundo os procuradores, é um laranja. A defesa do ex-presidente nega qualquer irregularidade e apresentou os recibos que seriam referentes ao aluguel dos anos de 2011 a 2015. Os procuradores afirmam que os recibos são ideologicamente falsos. Hoje, o juiz Sérgio Moro considerou que os comprovantes não têm falsidade material, porque o próprio Glaucus da Costa Marques, apesar de afirmar que não recebeu os valores do aluguel, declarou que assinou os recibos. Mas o juiz afirmou que vai decidir sobre a questão da falsidade ideológica só na sentença do processo. Ele argumentou que a decisão depende de um conjunto de evidências, como apurar se a Odebrecht comprou o imóvel, se Glaucus é realmente o laranja e quem está mentindo sobre o pagamento do aluguel. Esta ação é a segunda contra Lula em Curitiba e não tem relação com a do triplex do Guarujá, pela qual o ex-presidente já foi condenado em segunda instância. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que a decisão do juiz Sérgio Moro confirma que os recibos foram emitidos e assinados pelo proprietário do imóvel, Glaucus da Costa Marques. Que Glaucus afirma ser proprietário do imóvel, que Lula não praticou qualquer ato para beneficiar empreiteiras, nem recebeu propriedade de imóveis com valores provenientes de contratos firmados pela Petrobras.
A Polícia Federal abriu inquérito para apurar atos de hostilidade contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. A PF em São Paulo vai investigar os responsáveis por mensagens nas redes sociais que instigavam a prática de atos contra a honra, o patrimônio e a integridade física do ministro. A seguir, A cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul, está se preparando para os Jogos Olímpicos de Inverno mais frios da história. Na arqueologia dos Jogos de Inverno, é preciso cavar muito para achar o assento da arquibancada. Até membros do exército coreano estão ajudando na limpeza. Público para benefício próprio. A investigação, principalmente as imagens, nada mais são do que cenas explícitas de corrupção, né? Notas de 100, notas de 50, às vezes grandes quantias, às vezes quantias menores. Então não há um valor efetivo recebido por mês, mas são quantias consideráveis. Se você multiplicar isso pelo número de dias, já que todos os dias há plantão de policiais praticando isso, você consegue imaginar que são valores consideráveis, muito mais que certamente do que eles ganhariam simplesmente com o salário que eles recebem do Estado pela profissão e pela função que exercem. A Polícia Militar do Paraná afirmou que participou de toda a investigação e que, se for comprovada a responsabilidade dos agentes, vai adotar os instrumentos adequados na forma legal. O juiz Sérgio Moro vai esperar o fim do processo sobre o apartamento vizinho ao do ex-presidente Lula para decidir sobre a suposta falsidade ideológica dos recibos de aluguel. Essa ação é a segunda contra Lula em Curitiba. Na primeira, sobre o triplex do Guarujá, ele foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público acusa o ex-presidente Lula de receber o apartamento como propina da Odebrecht. O imóvel está em nome do empresário Glaucus da Costa Marques, que, segundo os procuradores, é um laranja. A defesa do ex-presidente nega qualquer irregularidade e apresentou os recibos que seriam referentes ao aluguel dos anos de 2011 a 2015. Os procuradores afirmam que os recibos são ideologicamente falsos. Hoje, o juiz Sérgio Moro considerou que os comprovantes não têm falsidade material, porque o próprio Glaucus da Costa Marques, apesar de afirmar que não recebeu os valores do aluguel, declarou que assinou os recibos. Mas o juiz afirmou que vai decidir sobre a questão da falsidade ideológica só na sentença do processo. Ele argumentou que a decisão depende de um conjunto de evidências, como apurar se a Odebrecht comprou o imóvel, se Glaucus é realmente o laranja e quem está mentindo sobre o pagamento do aluguel. Esta ação é a segunda contra Lula em Curitiba e não tem relação com a do triplex do Guarujá, pela qual o ex-presidente já foi condenado em segunda instância. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que a decisão do juiz Sérgio Moro confirma que os recibos foram emitidos e assinados pelo proprietário do imóvel, Glaucus da Costa Marques. Que Glaucus afirma ser proprietário do imóvel, que Lula não praticou qualquer ato para beneficiar empreiteiras, nem recebeu propriedade de imóveis com valores provenientes de contratos firmados pela Petrobras. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar atos de hostilidade contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. A PF em São Paulo vai investigar os responsáveis por mensagens nas redes sociais que instigavam a prática de atos